A paz do Senhor Jesus a todos, seja todos bem-vindos na nossa série aqui, os perfis dos personagens bíblicos que mudaram a história. Eu sou o Pastor Betão, professor de ensino teológico, e hoje eu quero estar trazendo aqui o nosso quarto episódio. E eu quero estar falando de um homem conhecido como Marcos. Isso mesmo, o tema que eu quero estar deixando aqui para a reflexão de todos é o homem que recebeu a segunda chance. Isso mesmo, porque Marcos ele recebeu uma segunda chance. Eu quero que você acompanhe comigo no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 11, que está escrito assim na minha Bíblia: Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque é muito útil para o ministério. Aleluia. Deixa eu já começar dizendo que você é útil para o ministério do Senhor Jesus. Você é muito útil no ministério. Pessoas podem falar que você não faz falta de nada, que você não vai fazer falta, que você pode continuar afastado, você pode sair da presença de Deus, mas eu quero te dizer que você é útil para o ministério de Cristo. Louvado seja Deus. Uma característica que marcante nessa história, estudando a vida de Marcos, que ele enfatizou o ministério de Jesus como servo. Isso mesmo, quando você medita no livro de Marcos, você vai ver sempre Jesus em movimento, fazendo a obra, sempre servindo. Isso é muito útil, porque Marcos ele escreve o livro para os romanos, e romanos gosta de ação. Então ele quis enfatizar Jesus ali, o ministério de Jesus como servo, em ação, em servindo. Louvado seja Deus. E a conquista mais marcante que ele tornou-se companheiro de Pedro, do apóstolo Pedro, e escreveu o Evangelho de Marcos. Ele viveu ali de 15 a.C. ao ano 70 depois de Cristo. Ele nasceu provavelmente ali no primeiro século, até o ano 70 depois de Cristo. João Marcos, porque o seu nome é João Marcos, é João, mas era chamado de Marcos. E no texto principais que você pode estar conferindo depois, lá em Atos do capítulo 12, verso 12, no capítulo 25, do verso 15 ao 39, em Colossenses, no capítulo 4, verso 10, em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 11, que nós acabamos de ler, e 1 Pedro, capítulo 5, verso 13. E como de costume, um contexto básico que eu quero estar trazendo aqui, que após a prisão e o julgamento e a crucificação de Jesus, à medida que o movimento cristão crescia, a perseguição também se intensificava. Porque os líderes religiosos judeus queriam instituir a nova religião fundada em torno da vida de Jesus de Nazaré. No entanto, a perseguição não impediu o crescimento. Meu Deus, deixa eu te dizer uma coisa. A perseguição que você está vivendo não vai impedir o seu crescimento. Se você está sendo perseguida, deixa aí no comentário. Digita aí no comentário: eu estou sendo perseguida, eu estou sendo perseguido, mas eu quero estar profetizando que mesmo que você esteja sendo perseguida, ninguém vai impedir o seu crescimento. Aleluia. Então milhares iam ali a Cristo, e entre eles uma família influente, um filho chamado João Marcos. A mãe dele era muito envolvida com os discípulos de Jesus, especialmente Pedro, e fazia ali aquelas reuniões de oração em sua casa. João Marcos ele andava à vontade entre os discípulos e outros membros ali da comunidade judaico-cristã. Sintetizando aqui, na adolescência, Marcos deve ter sido testemunha ocular da traição e da prisão de Jesus no jardim do Getsêmani. Porque meses após a ressurreição,
ele foi mencionado ali em um culto de oração que acontecia na casa da sua mãe. Alguns cristãos ali que se reuniram para orar pela saída de Pedro da prisão, você sabe muito bem isso, que está o registro lá em Atos, no capítulo 12, e ali no verso 12. O primo ali de Marcos, conhecido como Barnabé, era líder da igreja e tornou-se parceiro do apóstolo Paulo. Então Marcos ele foi chamado para assessorar ali o seu primo e Paulo na primeira viagem missionária deles. E por algum motivo ele deixou a equipe e voltou para Jerusalém. Mais tarde, quando Barnabé ali quis levá-lo em outra viagem missionária, Paulo não concordou, causando ali uma divisão entre ele e Barnabé. Só que anos depois, em uma segunda chance dada por Barnabé, Marcos se tornou um ajudante útil para Paulo e, mais tarde, para Pedro em Roma. Então, provavelmente foi durante esse tempo com Pedro que ele registrou as narrativas sobre a vida de Jesus no livro que leva o seu nome, o Evangelho de Marcos. Apresentando aqui o cenário, em primeiro lugar, a história de Marcos. Em Marcos capítulo 14, ali no verso 51 e 52, Marcos ele era filho de Maria, uma mulher rica e conhecida em Jerusalém. Seu pai não é mencionado aqui nas Escrituras, mas algumas pessoas acreditam que foi na casa de Maria que Jesus e seus discípulos fizeram a última ceia. Se isso for verdade, Maria deve ter testemunhado essa cena apaixonante e depois, seguindo o mestre e seus discípulos até ali o jardim do Getsemane. Foi quando a multidão se aproximou de Cristo, também segurou Marcos, o qual, por usar apenas uma veste larga de linho, pôde ele liberar-se, deixando a roupa para trás e fugindo nu pela noite. Em segundo lugar, o ministério ali da família de Marcos, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, verso 12. Alguns anos ali depois da ressurreição e da ascensão de Jesus ao céu, acontecia uma reunião de oração na casa de Maria e Marcos. A família ali provavelmente conhecia bem os discípulos, em especial Pedro, pois este, logo depois de sair da prisão, foi imediatamente para a casa de Maria avisar que havia sido solto. Outro tópico aqui que eu quero estar trazendo, lendo ali as Escrituras Sagradas em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, no verso 25, no capítulo 13, verso 13, o erro de Marcos. Muito possivelmente devido à ligação com a sua mãe, Maria, e com seu primo Barnabé, agora um respeitável líder da jovem igreja. Marcos ele foi solicitado para viajar com Paulo e Barnabé, ali na primeira viagem missionária que fariam. Ele ficou com o grupo até chegar à Ásia Menor, depois de haver partido de Chipre. Por alguma razão desconhecida, deixou a equipe e retornou para Jerusalém. Então a sua saída não interrompeu os esforços do grupo, mas porém, quando Barnabé pediu permissão a Paulo para levar Marcos em uma segunda viagem missionária, Paulo negou com veemência. Não era possível contar com Marcos. Outro tópico aqui, o mentor de Marcos, eu quero estar falando. Ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, do verso 36 ao 41,
E também lá em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 13, Barnabé, que significa filho do encorajamento, ou em outras tipologia, filho do consolador, ou o consolador, defendeu Marcos das preocupações de Paulo quanto à sua serventia. Só que como não chegou a um consenso de Paulo, ou com Paulo ali, Barnabé tomou Marcos e foi ministrar em Chipre. E Barnabé era um dos modelos eficazes de discipulador. De modo que, nos anos seguintes, Marcos amadureceu e foi de novo visto como prestativo pelo grande apóstolo Paulo. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, foi o texto que eu li lá no começo. Então aqui mais finalizando aqui o cenário, quero estar falando também do relacionamento de Marcos e Pedro. Em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 13, que Pedro ele conhecia a família de Marcos. Sabemos disso, porque Pedro visitou a casa de Marcos depois da sua milagrosa libertação ali da prisão. Ele chamou Marcos de meu filho na sua primeira carta de Roma e também mandou saudações em seu nome, o que indica que Marcos deve ter sido um companheiro de viagem e um ministro amigo de Pedro em Roma. Só que o fim de Marcos aqui, que é o Evangelho de Marcos, o fiel final de Marcos encoraja todos os que tropeçam nos caminhos tortuosos da vida. Ele tipifica aqueles que estabelecem a vitória a partir da derrota. Ou seja, aquela pessoa que não para por causa de uma dificuldade, de uma desavença que houve no seu caminho do ministério, na sua caminhada cristã. Porque depois ali dos seus caminhos tortuosos de vida, ele tipifica aqueles que estabelecem a vitória a partir da derrota. O seu êxito ali derradeiro está na autoria de umas narrativas bíblicas a respeito da vinda de Jesus. Marcos ali ele relatou sua breve experiência com o mestre e seus discípulos e a inédita revelação de Pedro sobre Cristo e os outros discípulos. Então não surpreende que o seu texto tenha sido escrito para os leitores romanos, pois foi elaborado em Roma. E Roma gosta de ação, e é por isso que ele descreve Jesus Cristo, o servo, aquele que está servindo, aquele que está sempre em ação. Trazendo o retrato de tudo isso que eu estou falando aqui nesse dia chamado hoje, é que as duas primeiras referências bíblicas a Marcos o descreve como alguém que recuava frente às pressões externas. Primeiro, ele fugiu quando Jesus foi preso ali em Marcos capítulo 14, versos 51 e 52. Depois, como auxiliar de Paulo e Barnabé em uma viagem missionária, apartou-se deles e retornou a Jerusalém, em Atos 13, verso 13. Só que ele aparece, preste atenção, parece que Marcos não se encaixava em nenhum ministério cristão relevante. Só que na verdade foi isso que o apóstolo pensou, a recusar a ida de Marcos em outra viagem missionária, em Atos dos Apóstolos capítulo 15, do 36 ao verso 40. Só que Barnabé, primo de Marcos, viu algo sendo redimido nele e, separando-se de Paulo, levou consigo em outra viagem missionária. Esse encorajamento de Barnabé pagou-se anos mais tarde, quando Marcos esteve com Paulo. E quando este estava ali em uma prisão romana, em Colossenses no capítulo 4, verso 10, antes de enfrentar a execução, ao final do seu segundo encarceramento ali, Paulo ele pediu a Marcos que,
juntamente a Timóteo, ajudasse-o, pois o apóstolo considerava Marcos útil ao ministério. Mais tarde, Marcos serviu com Pedro em Roma, e onde deve ter escrito sobre a vida e o ministério de Jesus. Qual é a lição? Quais lições de vida de Marcos nós podemos estar trazendo para nós? Eu quero que você guarde isso no seu coração. Procure sempre o melhor nas pessoas, mesmo quando elas fracassam. Isso mesmo, porque quando Marcos ali se apartou de Paulo, Paulo recusou-se a levá-lo em outra viagem missionária. Só que Barnabé, contudo, apoiou e ajudou Marcos. Porque no tempo certo, Marcos ali se tornou um obreiro valioso aos olhos de Paulo. E quando se faz um investimento espiritual em alguém, nunca se sabe quão valioso esse investimento pode ser. Então, por isso, procure sempre o melhor na vida das pessoas. Não olhe só o momento crítico daquela pessoa. Não queira julgar aquela pessoa. Porque quando você trata os outros como seres importantes, eles geralmente correspondem às suas expectativas. A segunda lição que nós podemos extrair da vida de Marcos: invista nos jovens. O jovem Marcos foi feliz por ter um membro da família que nunca desistiu dele. Então, você conhece algum jovem que precise de seu apoio em tempos difíceis? Como um filho ou filha, um sobrinho ou uma sobrinha? Olhe a sua família primeiro. Depois, os jovens da sua igreja, eles são a próxima geração de cristão que executará a obra de Deus. Talvez o Senhor esteja mandando você discipular, encorajar um outro Marcos. Se aproxime mais das pessoas. Não recusa a se aproximar dizendo: não tem experiência, é muito jovem para isso. Não, se aproxima, porque você pode estar lidando com o próximo Marcos. Aleluia. A terceira e última lição que nós podemos extrair aqui da vida de Marcos: o fracasso não é o fim, é apenas a oportunidade de um novo começo. Você crê nisso? Digite aí: eu creio. Eu creio que o meu fracasso não é o fim. Eu creio que o meu fracasso é apenas uma oportunidade de um novo começo. Ei, você precisa de um novo começo, porque o fracasso não é um fim. Muitos que tiveram o início da sua vida cristã, como Marcos, deram contribuições significativas à causa de Cristo. Você já experimentou o fracasso na sua vida cristã? Se você já, digite aí que eu quero saber. Aprenda com seus erros. Peça perdão se necessário, mas não permita que uma derrota o impeça de servir a Deus. Solicite a Deus coragem para levantar e seguir em frente. Não é o quanto se começa bem que importa, mas sim o quanto se termina bem. Que Deus te abençoe, que você venha ser edificado por essa linda história de Marcos, aquele homem que recebeu a segunda chance. Que você venha receber essa segunda chance da parte de Deus. E eu te vejo no próximo episódio de número 5, para a glória de Deus.